Rádio Musical FM São Paulo. 105.7. Bem-vindo! Musical FM. Musical. 3, 2, 1. Agora, a Musical FM abre um espaço para debater os assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. Sempre com convidados especiais para ajudar a esclarecer, iluminar a sua opinião. É a nossa missão. Direto dos estúdios da Musical FM na Avenida Paulista, debates com o pastor César Cavalcante. Um bebê, quando morre, pode estar predestinado ao inferno? Eu sou o pastor César Cavalcante, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa de debates da Rádio Musical FM. O programa produzido pela Rádio Musical FM, direto dos seus estúdios principais aqui da Avenida Paulista, gerado com muito carinho para abençoar a sua vida, elucidar a sua fé, trazer mais conhecimento dentro da palavra de Deus. Na técnica do programa está aqui o Doni e você pode participar com a gente mandando a sua opinião através do áudio pelo WhatsApp 0 operadora 11 aqui em São Paulo 984849988 011 984849988 e também você pode participar desse debate, obrigado Thaís, ativamente através da caixinha de perguntas que está, caixinha de perguntas não, na enquete que está rolando nesse momento lá no Instagram, vai lá no @FM Rádio Musical, aproveita para seguir o @FM Rádio Musical, que tem lá essa mesma pergunta, um bebê quando morre pode ou não estar predestinado ao inferno? Eita, nesse momento 4% está dizendo que pode e 96% está dizendo que não, mas todo esse número pode mudar, pode aumentar ou diminuir ainda essa vantagem. Depende do seu voto. Passa lá, @FM Rádio Musical. Aliás, já segue a página lá, já se não, lá para seguir, né? E você que está assistindo pelo YouTube, por favor, já aperta aí o sininho ativando as notificações e também se inscreva. Então, primeiro você se inscreve, depois você ativa o sininho das notificações, porque um debate como esse acontece diariamente aqui no programa e você pode assistir dentro do seu horário, né? É ao vivo a partir das 11 horas da manhã, horário de Brasília. E eu estou recebendo hoje aqui dois pastores, o pastor Roberto Carlos Cruvinel. Bem-vindo aqui, pastor Roberto Cruvinel, para mais uma mesa de debates. Meu querido pastor César, também pastor Maurício, e você que abrilhanta a programação, minha saudação de paz. Aliás, Rei Irene Tuquirio, a paz do Senhor, em grego bíblico. É muito bom estar aqui e é uma pergunta. Eu coloquei o banner no meu Instagram, pastor César. O pessoal está debatendo desde ontem no meu Instagram o tema. Eu acredito que será elucidativo. São duas escolas teológicas diferentes, vai ser uma benção. Legal. Com a gente também para debater esse tema, pastor Maurício Nepomuceno, ele é da Igreja Presbiteriana do Tatuapé. Bem-vindo, pastor Maurício. Muito obrigado, César. Vou mais pertinho aqui, por favor. Muito obrigado, César. Também muito obrigado ao Roberto. A gente já se conhece. César, é a primeira vez que eu estou no debate com você mediando. Verdade. Então, hoje eu estou me sentindo muito importante. Estou me sentindo famoso hoje. Agradeço demais. Também acredito que é um debate importante. É para que algumas pessoas
tenho elucidado qual é a visão. A gente normalmente classifica essa visão como calvinista, né? A que eu assumo. Porém, eu acho que, às vezes, a gente tem uma ideia um pouco distorcida do que pensa exatamente o calvinismo. E eu não sei se eu posso me definir totalmente como um calvinista. Eu acho que eu sou um... O pessoal da sua igreja está ouvindo, hein? Eu sei, eu acho que eu sou uma pessoa que não depende só de Calvino. Eu prefiro construir isso, como eu digo, uma teologia biblicamente orientada. Então, acho que a gente pode debater a partir disto, né, da nossa percepção de mundo com a Bíblia. Então, vou agradecer muito sair daqui aprendendo algumas coisas novas com vocês, com a nossa audiência. Eu já gostei dessa conversa, viu, pastor César? Não é tão calvinista ou não é tão arminiano, né? Como eu digo que eu sou soberanista, né, pastor César? Exato. Então, vamos lá. Até vou assustar você. Eu acho que eu voto Não, já me assustei nesse momento. Eu até voto com a maioria ali. Por um motivo diferente, talvez, da maioria. Eita, não vai dar debate, então. Então, calma aí, vamos lá. Eu vou começar então com o senhor, pastor Maurício. Eu já nem sei mais o que eu vou falar. Sua opinião inicial. Um bebê, quando morre, pode estar condenado ao inferno? Um bebê, ele tem 6 meses, capotou o carro e morreu. A pergunta é, um bebê, quando morre, pode estar predestinado ao inferno? Então, aí é que está. Nós estamos usando um termo técnico da teologia que, em geral, a gente não aplica para a condenação, a predestinação. A gente trabalha com a ideia de que a predestinação ela está ligada aos eventos que vão conduzir a vida de um eleito, aí dentro da doutrina calvinista, que vão conduzir um eleito ao conhecimento da fé. E tendo este conhecimento da fé, e ele, dentro desses eventos que o predestinam a isso, tornar a sua eleição efetiva. O que a gente chama de a reprovação, que é o contrário da eleição, ela não é uma doutrina que está ligada aos atos predestinistas de Deus. A própria reprovação, ela acontece judicialmente. A reprovação acontece porque todos pecaram e todos estão condenados. A predestinação é parte da estrutura da graça, da operação da graça. Então, você não usa predestinação para dizer Deus predestinou para morrer. O ato da morte eterna é judicial, é resultado do pecado. Então, é por isso que eu estou com a maioria. Respondendo a pergunta, não. Porém, não pelo mesmo motivo da maioria. Vamos lá. Pastor Roberto Cruvinel, deu para entender? Deu para entender. Debatedor. Mas vamos lá. Gostei. É interessante, ela é interessante. Porém, o próprio termo eleição significa a escolha de um em detrimento de outro. Existe muito texto... Não em detrimento. Todos estão condenados. Peraí, pastor, deixa eu só fazer minha colocação. Não, mas ele está dizendo a eleição, não está dizendo a condenação. A eleição significa escolha, não é? E a escolha é feita por Deus desde toda a eternidade. Okay. Bem, daqueles, inclusive tem aqui um conceito já que eu imprimi aqui para ler aos nossos ouvintes. Daqueles a quem ele concedeu a graça da salvação. Esta escolha não se baseia em nenhum mérito moral ou individual, não é? Ou mesmo na fé das pessoas que ele escolhe. Mas voltando aqui ao tema, eu digo que não. Um bebê, quando morre, não pode estar predestinado ao inferno. Uma citação de Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 14. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Quando nós citamos o texto de Romanos, já foi citado, né? E todos pecaram, segundo Auristo, na voz ativa, o texto grego, todos pecaram. Se a voz ela é ativa, onde que está a atividade de um bebê? Em que momento a sua natureza pecaminosa passa a ser condenatória? Baseado no texto de Mateus 19, 14, que diz, não é? Que destas crianças é o reino dos céus, eu tenho dificuldade de entender essa questão de escolha. Agora, eu entendi muito bem o que o pastor Maurício colocou, a questão judicial e tudo mais, mas uma escolha é sempre uma escolha de um em detrimento de outro.
a própria questão da predestinação, como alçada lá em Efésios, que também é o Auristo, não é? Ele nos elegeu antes da fundação do mundo, escolheu antes da fundação do mundo, não pode ser desassociado de um outro texto da primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Quer dizer, eleitos, escolhidos segundo o conhecimento antecipado de Deus. Voltando à questão das crianças, eu não vejo elementos escriturísticos, pastor Maurício, para dizer que esta criança pode ser condenada, porque Deus, em determinado momento, escolheu então, uma delas em detrimento de outra. Eu já vou passar para ele, mas a fala dele é a seguinte: não, condenado todo mundo já está. Condenado todo mundo já está, todos nós. E quais são os escolhidos para não estar, né? Então, que a predestinação diz pastor isso. Maurício, mandei. Então, vamos lá. A pergunta do nosso debate é se as crianças são predestinadas para a perdição. E a minha resposta técnica é não. Mas há crianças que, vamos imaginar um natimorto, que irão para o inferno. É lógico que eu não tenho esse conhecimento, eu não sou Deus, desculpa, tá? Eu não sou Deus, eu sou quase um italiano da Bahia. Uhum. Então, assim, eu não posso fazer uma afirmação absoluta, mas a lógica bíblica indica que sim, dentro do seguinte fato: todos pecaram. Todos morrem por causa do pecado, porque está estabelecido pelo Senhor que o pecado condena. O ato de eleição, você diz assim, em detrimento dos outros, o ato de eleição faz parte da estrutura graciosa de salvação. Uhum. Essa estrutura graciosa de salvação utiliza a predestinação para criar os eventos que levarão este eleito antes da fundação do mundo ao conhecimento do Evangelho. E através do Evangelho justificar essa eleição. Exato. Não, tornar efetiva essa eleição. Tornar essa eleição fato na vida da pessoa. Que é uma forma de justificar, já que a eleição não dependeu dele. Sim, não dependeu do doente, da pessoa. É que a palavra justificar tem um efeito judicial. A hora que, predestinado a conhecer o Evangelho, ele abraça este Evangelho, ele é justificado objetivamente. O Evangelho, ele agora, aqui entra em Romanos 5:1, está justificado objetivamente. Ele começa a perceber o caminho da justiça e andar no caminho da justiça. Mas a pergunta, ele fala assim, mas lá Jesus disse, porque dos tais é o reino dos céus. Não é isso? Sim. Lembra? Deixai os pequeninos vir a mim. Agora vamos para um outro texto. Ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Então, parece que então esse é o Pai que eu concordo. Agora, parece então que para os pequeninos, e ali o termo é grego ali, as crianças, sim, para as crianças, então já há essa predisposição no Pai em recebê-los? Porque Jesus disse, aliás, se você quer entrar no reino de Deus, você tem que ser como uma dessas crianças também. Não, mas aí ele não está se referindo a ser como uma dessas essencialmente, mas a simplicidade da criança. Obviamente. A humildade da criança. Isso ele está usando a criança. Mas a questão é, essas crianças são salvas ou não? Não necessariamente. Veja, Jesus está se referindo àquelas crianças, ali especificamente, e ele não está fazendo uma afirmação absoluta, ele só está utilizando aquele momento para dizer aos discípulos que as crianças não devem ser afastadas da comunhão, porque também delas é o reino dos céus. Ou seja, também é por sua conta, né? Não, eu sei. É que lá não tem o texto. O texto diz, claro. Porque então, delas é o reino. Então, mas é isso que eu estou afirmando. Mas veja bem, olha, a palavra predestinação, prorizo, que foi colocada inclusive na pergunta, mostra uma ação direta de Deus, não é uma questão passiva. Mas eu já disse que não. Sim, mas a palavra significa isso. Qualquer léxico mostra exatamente isso. Predestinação é uma questão ativa de Deus. Sim. Em determinado tempo ou a qualquer tempo, Deus determina. Dizer que a criança pode estar predestinada ao inferno... Eu disse que não.
Sim, deixa eu só analisar, pastor, o tema. Analisar o tema Tá bom, ipsis analise. literis. Olha, dizer que uma criança está predestinada ao inferno é a mesma coisa que dizer: Deus determinou que aquele bebê que não ouviu a mensagem, que não teve a possibilidade de ouvir o evangelho e de se arrepender, mesmo porque o senhor citou 3:23 de Romanos, e a voz ela é ativa. Onde que essa criança deliberou em si o pecado ativo, e ela tem a tendência pecaminosa? É difícil, porque o texto diz: o reino de Deus é das crianças. Existem muitos textos que contrariam a expiação limitada que o calvinismo ensina. No caso aqui, eu não tenho elementos bíblicos. Qual é o elemento, qual é o texto bíblico que possa Mas quando defender? o senhor fala isso, o senhor está atacando uma coisa que ele não disse. Porque no começo ele disse, não, um bebê, quando morre, pode ser predestinado ao inferno? Ele disse, não. Porque Ok. ele Então, calma aí. E não Ele fui eu que fiz o tema, tá? Isso, ok. Ele disse não, então vamos trabalhar com o que ele disse. O irmão é supra-lapsariano ou infra? Eu sou supralapsariano. Acho que os decretos eternos Então, calma aí. Então vai piorar a situação agora. Porque é o seguinte, acontecem antes da queda. ó. Ok. Então, a predestinação, a pessoa nasceu predestinada à salvação antes de tudo, e a mesma coisa acontece para aquele que não foi predestinado, então já nasceu condenado. Eu vou fazer uma pergunta importante. Como é que fica o seu supralapsarianismo diante desse tema, quando você diz assim, um bebê não é predestinado ao inferno? Então o irmão é universalista? Não. Porque assim, se o senhor é supralapsariano, então o senhor crê que está tudo determinado antes. Sim. Não apenas, o senhor também crê que uma pessoa não pode perder nunca a condição de predestinado ou salvo. Sim. Se ninguém pode perder a condição de salvo, e se o bebê é salvo, então todo mundo é salvo. Todo mundo já foi bebê. Não. O senhor já foi uma criança, Eu não já? não disse que todas as crianças, até numa pergunta anterior eu disse, não dá para afirmar, eu até cheguei a afirmar, há crianças que vão natimortos. Então vamos lá. Então o senhor vai defender que crianças vão para o inferno ou não? Também. Então mudou agora. Não, eu tinha falado que natimortos podem ir para o inferno. Tá, mas não não é o pela natimorto. predestinação. Isso, não é que eu estou não- pegando o natimorto, que é alguém que não tem nenhum tipo De movimento. de ação exato. moral. Ok. Ok? Mas aí que está... Porque a condenação é judicial. O- Ela não acontece por nós, ela vem como expressão da resposta judicial de Deus à raça humana. Por causa de Adão. A queda. Pastor Então, Craveiro. a própria palavra predestinação, eu estou entendendo a colocação trabalhando com a palavra, não é, dentro do enunciado, mas a própria palavra predestinação já quer dizer eleger um em detrimento de Não, outro. predestinação não é eleição. É uma determinação antecipada. Do quê? Eleição é uma palavra conjugada à predestinação, pastor. Escuta bem. Não é. Eleição é uma coisa, eleição é um primeiro ato anterior à predestinação. Na sintonia fina, como é que funciona? A predestinação, ela torna efetiva a eleição. Na eleição, Deus escolhe o salvo, Ele elege. Tá? elege. Ok. Agora ele vai criar os meios para que este eleito conheça o evangelho e por meio do evangelho venha a tornar efetiva a eleição. Pode ver que em Efésios fomos eleitos e depois predestinados. Você vai ver que a Mas, sequência pastor, assim. são dois auristas, mas vamos lá. Deixa eu completar o raciocínio. Então, a predestinação tem a ver com a história que se construirá para que o eleito venha ao ambiente da graça, onde torna efetiva esta graça. Tá bom. Pastor, então tá. Então eu vou fazer algumas perguntas aqui para o senhor me ajudar. Ok. Dentro Se eu do puder. tema, o senhor acredita que algumas crianças podem ser predestinadas ao céu? Sim. Porque Em a detrimento de predestinação quais? tem a ver... Oi? Porque assim, Em pastor... detrimento de ninguém. Mas, pastor, e se algumas são predestinadas ao céu, óbvio, raciocínio lógico que as outras vão para o inferno. E eu não acredito... Então, seja qual for a fórmula que o senhor quiser usar, eu não acredito que isso... existe essa possibilidade. Qual é o texto bíblico que dá essa possibilidade? Olha, algumas crianças vão para o céu e outras vão para o inferno.
Porque eu entendo o texto que já foi citado, do Evangelho de Mateus 19, Jesus dizendo Se todos que... morrêssemos crianças, iríamos todos para o céu? Eu acredito. Então é possível aquilo que ele disse há pouco, somos universalistas? Não, mas a questão é o seguinte... Mas para ele a conta fecha porque ele acredita que a pessoa pode perder a condição de salvo. Então veja, então, mas se todos morrêssemos crianças... Não, mas essa é uma possibilidade nula, né? Aí é contrassenso, não existe. Vamos lá. Se todos morrêssemos crianças, todos iríamos para o céu. Então, na verdade, todos nós nascemos salvos, esse é o seu argumento. Todos nascemos salvos... E perdemos essa condição. Perdemos essa condição por causa do nosso pecado da voluntário. Da voluntariedade. Então, não existe o efeito do pecado original. O pecado original não condena a raça para vocês. O pecado original é tendência pecaminosa, pastor. O homem é tendente ao pecado diferente de um... Então você está diferente dizendo que o pecado original não tem o poder judicial de condenar. Ele só inclina você para mais tarde ser condenado. No ponto de vista de um bebê, ele é inato. Não. Do ponto de vista de qualquer um. Porque todos não, nós de nascemos... qualquer um não. A partir do momento... O pecado original só tem efeito para nós quando somos bebês. Porque depois disso a gente peca. Pastor, tanto tem... O texto que o senhor citou, Romanos 3, 23... O verbo no segundo aoristo, a voz é ativa. Não é média e nem passiva. Ele não sofre ação. O ser, o ente, ele faz, ele realiza ação. Um minuto. Cara. Aí você pega Romanos 12, que fala, versículo 2, mente renovada, fala de consciência limpa. Uma criança, qual é a consciência que do pecado com a consciência que a criança tem? Atos 17:30 diz que Deus não toma em conta o tempo da ignorância. Então, se o irmão, assim, eu não vou usar uma palavra ruim, deixa eu tentar pegar uma palavra que não seja desrespeitosa. O irmão pegou o termo predestinação no tema de uma forma diferente, tudo bem, mas não muda o resultado. Se Deus predestinou uns para a salvação, e os outros são o quê? E a responsabilidade de quem? Não é de Deus? Escuta bem. Escuto, querido. Tentar tornar a minha fala bem clara para o irmão. Talvez seja a minha dificuldade de entender, mas eu vou tentar. O termo predestinação, ele tem a ver com a estrutura da obra da graça, não com a ação judicial de condenação. Eu estou dizendo para o irmão que, na minha perspectiva, todos nós nascemos condenados. Nós nascemos perdidos porque o pecado original... ele já efetua o ato judicial. Todos estamos separados, destituídos da glória de Deus. E o salário do pecado é morte. Na minha lógica, todos nascemos nesta condição. O que muda é que Deus, por sua graça, por sua vontade graciosa, elege alguns... e ao eleger estes alguns, os predestina para conhecer a graça em Cristo. E aí, como é que funciona essa predestinação para a criança? Como é que ela funciona? Qual é a mesma coisa que para aqueles que vão atingir a fase adulta. Como? Esta criança nasce e é predestinada. Vamos imaginar uma criança que nasce e morre sem... Eu estou pegando o natimorto... Mas não precisa ser mais natimorto. Pode ser, ela saiu do hospital. Tá. Como é que ela pode ser salva? E na ida para casa capotou o carro e morreu todo mundo. Tá. Muito bem. Como é que funciona a predestinação para ela? Do mesmo jeito que funciona para mim e para ti. Para mim, para a diferença é que ela não entrou no ambiente da graça consciente nela. Ou seja, ainda ela não criou, ela é atingida pela obra salvífica de Cristo, porque Cristo não precisa de mim para operar a minha salvação. Concordo. Porém, ele toma os meus pensamentos para me dar a alegria da salvação, como a própria Bíblia diz, a alegria da salvação. Então, assim, esta criança, obviamente, ela não vai, nesse trajeto para casa, ela não tem nenhum estímulo intelectual que mostre a sua salvação. Mas a graça pode operar nela? Sim. É simples. Pastor, a graça salva quem ela quer. Mas a graça salva não quem ela eram quer. Gêmeos nascidos. Não tinha, não eram gêmeos nascidos.
não tinham feito nem bem nem Nem mal. mal. Para que o propósito de Deus, através da eleição, sim, ficasse a firme. eleição tem um propósito. Exato. A eleição tem um propósito. A predestinação é que faz com que esse propósito se torne efetivo. Mas aí que tá, pastor. Mas os gêmeos não eram nascidos, e mesmo não nascidos, já havia subsídio da obra salvífica para que o propósito da eleição, que é salvar, se operasse. Pastor Cruvinel. Bom, o senhor está citando Romanos. O senhor está citando Romanos 9. Romanos 9. E esse texto está falando da nação de Israel especificamente, nem é de soteriológico, mas tudo bem. Na sua opinião, desculpa. Faz parte, a minha opinião também é válida, pastor. Tá certo, mas professor tanto quanto o senhor. É que quando o colega diz esse texto não faz, mas é só ler. a audiência ouve assim, Não, então o pastor Maurício está usando o texto equivocado. Não, o pastor Maurício é muito habilidoso. Eu estou usando o texto na minha lógica. Pastor, o senhor é um homem muito habilidoso. Nem tanto. Eu posso até Você achar é que o mais senhor tirou o que eu texto sei. do contexto. Agora, vamos lá. E é só pegar Romanos 9 e vai ver que os gêmeos está falando do texto de Israel, uma aplicação ali. Mas, voltando aqui... Mas a pergunta de Paulo é para os crentes de Roma, né? Que diremos nós, não, né? Eu estou tentando raciocinar com o irmão, ouvir o senhor. Eu sei, é que Olha eu lá, estou tentando justificar. O senhor falou aqui que funciona tanto quanto para mim e para o senhor. Sim. Para que essa eleição e a predestinação se efetive segundo a presciência de Deus, que está em 1 de Pedro 1:2, é necessário que eu receba Cristo como Salvador. Atos 2:21, Perfeito. Romanos 10:9 e 10, Tá. esses mesmos textos que diz que a expiação ela é ilimitada e não limitada, João 3:16, em que momento a graça... Porque, no meu entendimento, o senhor está apresentando uma teoria, mas em que momento a Bíblia, de forma substancial, mostra a graça efetivada na vida de um bebê que não ouviu o Evangelho? Então o que bebê não aceitou vai para o céu pela graça. Eu acredito que, de acordo com o texto de Mateus 19:14, o reino de Deus é deles. Acredito. Então não tem a ver com a graça. A gente salva sem a graça. Eu estou citando. Graça, sim. Olha a conclusão que a gente vai chegar. Não, irmão, você está colocando na minha boca o que eu não estou dizendo. Não vou Então, admitir. essa salvação de Mateus 19:14 se processa como no ambiente da criança? No meu entendimento, eles não têm a consciência do pecado, pastor César. Não, A isso tendência, todo mundo crê. assim, a tendência pecaminosa. Aí eu pego Atos 17:30, que diz que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. E eu acredito que essa criança é salva. O difícil é entender que Deus pega uma criança, manda para o inferno, e a outra ele manda para o céu a seu bel prazer. É estranho isso. Pastor Maurício. Olha, meu irmão, se essas crianças não são salvas pela graça, eles são salvos por qual obra? Mas ele não disse que Ele ele é não salvo pela disse graça. isso. Não, ele disse... Então vamos entender Mateus disse agora há 19:14. pouco. Mateus 19:14, Jesus Cristo diz assim: deixar vir a minhas pequeninos, porque não os impeçais. Sim. Eu não lembro dos de tais qual é o reino dos céus. tal. Então, se crianças são salvos com base nesse texto, obviamente é por graça. Porque Jesus Cristo, Sim, que é o dono do sempre céu. por graça. Jesus Cristo, que é o dono da Qualquer salvação. salvação é por graça, concordo. E ele é o Salvador. E Perfeito. como ele é o Salvador, primeiro ele salva quem ele quiser. Sim. Não é o nosso arrependimento que nos salva. Ótimo. É a aceitação dele, é a decisão dele que nos Ótimo, salva. ótimo. E ele que decide, ele que é o Salvador, ele que é o dono da salvação e do céu, o autor e consumador da salvação, Sim. ele disse: das crianças é o reino dos céus. Sim. Nesse caso, não é uma cláusula excetiva. Na Ele não minha- está dizendo assim, ó. na minha As perce- crianças são salvas nesse Na texto. minha percepção, não. Na minha percepção, como no mesmo momento ele vai dizer quem não receber o reino como essa criança, que ele usa de forma genérica... Para adultos, agora ele está falando para adultos. Então, calma, mas deixa eu completar. Do mesmo jeito como ele está pegando esse termo e está dizendo, coloca uma criança no meio de todo mundo e fala, vocês estão olhando para essa criança? Se vocês não forem como esta criança, não entrarão no reino dos céus. Ele está apontando à criança a sua simplicidade, a sua humildade, a sua disponibilidade como uma característica daqueles que vão entrar no reino dos céus. Na minha percepção, ele usa o texto as crianças deixai, não as impeçais, porque ele está querendo ensinar aqueles pais judeus. Lembre que o judeu só levava a criança para efetivamente iniciar na religião após os 12 anos. E aquelas crianças queriam se aproximar de Jesus, mas ainda não está na hora.
E Jesus fala, elas fazem parte do reino. Então, pastor, mas assim... Neste sentido, eu não estou dizendo que ele está afirmando que toda e qualquer criança, mas que também crianças fazem parte do reino, por isso a elas é oferecida a comunhão do reino com Cristo. Vamos imaginar que aquele grupo que está ali, eu estou falando imaginar porque é máximo que a gente pode, É isso aí. né? Que aquele grupo fosse filhos de pessoas que já temem ao Senhor e que de alguma forma estão debaixo ali Da aliança? da aliança. Então ele as recebe na proximidade, mas mesmo aqueles pais, por causa dos hábitos judaicos, não, criança aí não vem. E ele vai dizer, as crianças também fazem parte. E outra, a gente está pressupondo crianças aqui como absolutamente bebês, tá? Mas a gente pode estar falando aqui também De 4, 5 de anos. crianças de 4, 5 anos que já têm pecados. Ok? Pastor Cruvinel. O texto diz isso. Agora, eu tenho dificuldade de entender... E se já tem pecados, vir ao reino dos céus, não significa salvação sem... Mas o reino dos céus Sem é graça. prometido a todos os pecadores. O senhor, quando foi alcançado Não, eu pela sei. graça, o senhor já era pecador. Isso eu sei Entendi. disso. Era moralmente... Culpado. Não, é que eu estou falando que se são Tanto crianças, que não são bebês, Jesus, tá? lá no capítulo 9, versículo 41 de João, ele diz assim, ó. Respondeu-lhe Jesus, se fosseis cegos, não terias pecado algum. Mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Fala Embora... de mim, fala qual que é o texto aí para eu... 9:41 no Evangelho de João. João 9. 9:41. Veja, Jesus está falando aqui, pastor César e pastor Maurício, da culpa moral. Se você não tem o conhecimento, como é que você pode ser culpado? Eu tenho muita dificuldade, pastor. Duas coisas que eu tenho dificuldade. Primeira, é de condenar um bebê morto ao inferno. Segundo, de predestinar um ou outro, uns para o céu, outros para o inferno. Eu não vejo subsídio teológico. Eu gostaria do texto bíblico para isso aí. Meu irmão, os textos bíblicos, a gente precisa compor com todos os textos bíblicos. Então vamos. Davi diz o seguinte, nasci em pecado. Então ele está dizendo que nasci em uma condição de pecador. O texto bíblico diz, todo que pecar, morrerá. Então você está compondo isso. Deixa eu te ajudar. Quando Davi disse isso, Não, ele você disse... não vai me ajudar se Não, você irmão. pensa diferente. Não, irmão. Esse deixa me ajudar. Então, deixa eu te ajudar. Então, Não, pastor, pera lá, deixa eu pastor, compor o meu raciocínio. Você não vai ajudar. Peraí. Então, Você não quer me ajudar, você quer evitar que eu Então, argumente. mas você Tá bom. não vai tirar a minha linha de raciocínio. Me permite uma parte. Mas é que estava na fala dele. Peraí, eu te Você pergunto não uma quer que eu parte. tire Mas a deixa linha? ele concluir, ele tá certo. Me Vai. permite uma parte, poxa. Não, você vai dizer, deixa eu te ajudar para me Você partiu sem atrapalhar. pedir, poxa. Vamos lá. que é isso? Vou falar sobre Davi, vamos lá. Vamos lá, conclui sobre o Davi. Eu vai. não deixo você me ajudar desse jeito. Só dá Uma uma ajuda ajuda. dessa. Quem tem um amigo desse. Vamos Vai lá. lá. O Davi nasceu em pecado. Você vai. está fazendo, você parecendo Eva. Eva era a ajudadora de Adão. Uma ajudinha daquela. Deixa eu que te ela- Não ajudar. gostei dessa ilação, não. Mas Deixa tudo eu bem. te ajudar. Quer um pedaço? Vai lá, irmão. Voltamos aqui no texto de Salmo Nasci em 51. pecado. Nasci em pecado. Tá. Então eu estou dizendo o seguinte: eu acho engraçado. Qual é o texto que fale literalmente, explicitamente, que crianças são eleitas? Aquele que me escolheu no ventre de minha mãe, como diz Paulo, ou aquele de Jeremias que diz que desde que antes dele nascer tinha sido chamado, pode nos fornecer subsídio. Você fala, mas esse texto não é conclusivo em si. De fato, porque a gente constrói a teologia somando os textos. Então vamos pegar somar 2 textos. Nasci em pecado, disse Davi. Quando Davi diz nasci em pecado, ele está tentando mostrar por que ele continuava pecando. Porque, na verdade, ele já nasce sob essa condição. Mas a Bíblia diz que porque ele nasceu em pecado, ele também morreu. Ele será salvo pela graça. Se morresse, nasceu e morreu, continua tendo nascido em pecado. Precisa da graça para ser salvo. Não existe outra salvação senão pela graça. Disso ninguém E discorda, para eu ser acho. pela graça, a graça
ela tem como estrutura eleição. Agora posso... Minha vez, irmão? Pastor Cruvinel, claro. Então, vamos lá. Quando Davi disse esse texto lá no Salmo, ele está falando do momento que ele está consciente do seu pecado. O salário do pecado é a morte. Agora, imagine o bebê Davi, não é? Dizendo, eu nasci em pecado sem ele ter nenhuma consciência disso. É disso que nós estamos falando, não há consciência. A salvação sempre é por graça. Então, o que ele está dizendo? Então, agora é o senhor que está cortando ele. Então, deixa eu ajudar? Ele quer te ajudar, Cruvinel. Deixa eu ajudar? Ele quer te ajudar agora. Não deixa, não. Não carece. O texto de Jeremias citado, não está sequer falando de salvação, está falando da escolha de um profeta. O que nós estamos entendendo, irmãos, é o seguinte, ó, eu vou continuar pedindo, porque o pastor disse assim, eu acho engraçado. Eu não acho engraçado, não. Eu acho necessário substanciar as nossas posições com a palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática. O texto de Davi, eu entendi, legal. O salário do pecado é a morte, legal. Davi, quando disse isso, tinha plena consciência do pecado, telespectadores, ouvintes. Eu pergunto a você, e o bebê? Onde é que está a consciência dele do pecado? O reino de Deus é dele. Peraí, mas aí o que condenou o homem à perdição? É o pecado original ou a consciência do pecado original? Olha, todo ser humano nasce com a tendência pecaminosa. Ela se efetiva, irmão. E aí eu vejo Romanos 3:23. Então vamos lá. Eu tenho que fazer uma virada aqui e aí a gente volta exatamente nesse ponto. Sim. Quando é que começa, então, contar... Certo. O pecado original. Exatamente. Entendeu? Vira aí, a gente volta já. Vai. Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Debates com o pastor César Cavalcante. Chegamos na última semana da promoção em cartaz aqui na Rádio Musical FM, no programa de debates e também no programa Crescendo na Fé. O combo de 2 cursos fabulosos na área da capacitação para quem busca uma alta performance e na área da pregação. Eu gosto de deixar bem claro aqui uma coisa, que o teu chamado enquanto pregador ou pregadora não tem nada a ver com esse curso, nem com essa escola, nem com essa rádio, nem com essa faculdade, nem com nada. A Bíblia diz que Deus é quem chama os seus operários, os seus trabalhadores, os seus cooperadores, os seus obreiros, né? Deus é quem chama. E o seu chamado não tem nada a ver com a gente. Agora, a sua capacitação, sim, nessa a gente pode ajudar bastante. Porque quem lembra aí, lembra aí você, como foi a sua primeira experiência na pregação? A gente vai muito afobado, né? Você fala tudo que você sabe da Bíblia, ao todo dá 5 minutos, né? Então, não tem começo, nem meio, nem fim, repetitivo, tal. É assim, tá tudo bem, é assim que começa. Mas se você já tem 10 anos de fé, se você já tem 8 anos de evangelho, se você já tem 20 anos e ainda fica nesse mesmo afobamento, nessa mesma dificuldade, Não, Deus quer te usar mais. Deus quer te usar de forma estratégica dentro do reino. E para isso você precisa agora de capacitação. Capacitação. Então, se você busca capacitação técnica dentro da área, por exemplo, o que é sermão expositivo? O que é sermão temático? O que é sermão textual? Eu sei que está na moda falar sempre sobre sermão expositivo, não sei o quê. Mas quem é pastor de igreja sabe a importância de um bom sermão temático. Às vezes a igreja não precisa ouvir uma bela exposição sobre um texto, mas ela precisa ouvir um aprofundamento sobre um tema, né? O tema da oração, o tema da vigilância, e como você explora essas questões.
o que é uma pregação com começo, meio e fim, né? Bem concatenados? Qual é a transição do primeiro para o segundo tópico? Como é que funciona? Tudo isso, mas muito mais, você tem na Escola de Pregadores. A Escola de Pregadores é um curso de formação para quem busca alta performance nesse quesito. Eu já sou pastor, já prego há 20 anos. Que legal. Na Escola de Pregadores você vai aprender muito mais e o seu conhecimento, tudo aquilo que você já conhece, que você já faz, vai te ajudar a entender melhor e vai aprofundar muito mais. Se você vem do absoluto zero, é legal. Mas se você já tá no 10, você vai acrescentar muito mais. Então, se você tem interesse em aprender mais, buscar essa profundidade, a Escola de Pregadores está de portas abertas. Quanto custa? A Escola de Pregadores custa 10 parcelas de R$100. Mas, nessa oportunidade, você vai pagar, ao invés de 10 parcelas, 3 parcelas. E o valor, R$165. Ou seja, você vai pagar menos da metade do valor que custa. Tá? Tipo assim, metade, um pouco mais da metade, deixa comigo. Você paga 3 parcelas só, o valor é 165, ok? Consegue? Tá dentro do seu orçamento? R$165? Tá dentro do seu orçamento? Que com esse valor você não enche nem o tanque do carro mais, faz tempo, tá? Mas você pode encher o tanque do seu conhecimento dentro dessa área. Detalhe, fez a inscrição, você vai ganhar outro curso, que custa mais ou menos esse valor, que é um curso de formação em narrativa bíblica. O que é letramento literário? Do que a gente está falando agora? Existe a formação linear de leitura, existe a leitura em forma de narrativa. Quando você começa a enxergar no mesmo texto as figuras, os elementos da figura narrativa, você começa a montar o cenário, e isso vai te dar uma riqueza sem igual na área da pregação. Sem igual na área da pregação. Então, se você tem interesse, a hora é agora. O WhatsApp, é tudo pelo WhatsApp. Salva o nosso número aí. 0 operadora 11 9 9007 6844. 0 operadora 11 9 9007 6844. Coloca teu nome, tracinho combo, porque é um combo entre entre esses dois cursos. Escola de Pregadores e Formação em Narrativa Bíblica, e com apenas R$165, durante apenas 3 parcelas, você tem esse combo, você tem acesso. O curso fica liberado para você durante 12 meses. Pastor, eu vou pagar 3, mas vou ficar com 12 meses de curso? Tá, e os outros 9 meses? Não tem que pagar nada, não tem taxa, não tem, sabe, não tem matrícula, não tem ingresso, não tem juros, não tem acréscimo, não tem letras miúdas. R$165, são 3 parcelas apenas. O WhatsApp é 99007-6844, 99007-6844. Pastor, o que é... Cadê? Tá aqui. O que é sermão 3x4? É uma foto? É uma forma de você dividir o sermão em 3 pontos. Em cada um dos pontos você colocar 4 letras, A, B, C, D. E aí você fica muito didático. E aprende isso no curso? O passo a passo. Eu nunca vi nenhum livro de homilética esse negócio de sermão. Essa designação. Essa é a diferença da Escola de Pregadores, porque é mão na massa. Pega a caneta e o papel, é mão na massa do começo ao fim. 3x4. Então, vale introdução. muito a pena. Introdução. Tem um capítulo só sobre introdução. E corpo. Porque às vezes a pessoa se perde na introdução e aí a igreja está todo mundo lá, mas eles não estão mais com o pregador. É interessante isso. Porque quando já não aconteceu com vocês, o pregador está lá pregando, você está lendo na Bíblia outra coisa, que não tem nada a ver com ele. Por quê? Porque em algum ponto você desembarcou. Você não está na audiência dele. Perdeu o fio da meada. Tem 100 pessoas na igreja, mas não tem 100 pessoas com o pregador. Por quê? Porque não foi legal na hora da introdução. Às vezes pregadores muito bíblicos, com grande conhecimento, mas com muita fragilidade homilética. Exatamente, não consegue... Tem dificuldade. E o conhecimento é profundíssimo, entende? Então, tudo isso você aprende na Escola de Pregadores, então vem. Caro, né? R$165. Parece piada. Não, dá parece 3 brincadeira. Pizzas. Não, depende da pizza, tá? Depende da pizza. Dependendo da pizza. Essa 3 pizza aí então... Por esse valor, ele compra um manual de homilética que não consegue aprender. Não consegue. Exato. Então vem com a gente. E os aplicativos? 99007-6844, 99007-6844, Faculdade Bethesda, moldando vocacionários. Vai.
Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Estamos de volta com o programa Crescendo na Fé e hoje com o pastor Maurício, o pastor Roberto Cruvinel e um tema quente, né? Um bebê quando morre pode estar predestinado ao inferno. Queria muito ver como e é o que pastor tá. Cruvinel querendo ajudar o pastor Maurício querendo ajudar o pastor Cruvinel. Uma cortesia fora do comum aqui nessa mesa de debate. Você sabe que na capoeira, vou te contar uma coisa, na capoeira tem um negócio assim, ó, é muito engraçado. Ó. Você vai lá e abraça o camarada, quem tá assistindo aí vai ver, você abraça o camarada assim, abraça. O cara vem abraçar e o cara... Então, é esse tipo de ajuda. É aquela ajuda assim, você abraça e... Então, sua vez de ajudar, Cruvinel. Irmão, salvação é pela graça. Sempre, Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Quando há consciência do pecado, a Bíblia diz claramente, Atos 2, 21, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 9 e 10 fala sobre isso. Mas e quando não se tem a consciência do pecado? Evangelho de João, capítulo 9, versículo 41, Jesus lança algumas luzes sobre isso. Quando ele diz, se você é cego, você não está vendo, você não vê. Não existe a responsabilidade moral em uma criança. Eu tenho muita dificuldade, de verdade, irmãos, de entender uma criança, um bebê, na verdade, né? Um infante, um bebê morto, sendo predestinado por Deus ao céu ou ao inferno, a bel prazer, sim, porque eu sou defensor da expiação ilimitada, sou defensor da necessidade de se entregar a vida a Jesus, de responder ao chamado do Espírito Santo, não é? Então eu tenho muita dificuldade com esse texto aí, irmão, com esse tipo de conclusão. Pastor Maurício. E sem nenhum demérito ao senhor, tá? Obrigado, Só para deixar minha espetada final. Não, mas o demérito não é nada pessoal. Não, né? imagina, Vamos lá, pastor Maurício. Meus irmãos, eu também gosto do discurso, não gosto de ver crianças no inferno. Aliás, eu não gosto de ver ninguém no inferno. Não gostaria que ninguém fosse para lá. Mas a realidade do ser humano, depois da queda de Adão, é esta, para todos. Eu estou achando diferente, não vou falar estranho para não criar nenhum problema. Mas o problema é que a gente resolve. O João 9,41, porque a conversa de Jesus com os fariseus é porque os fariseus achavam que viam. E Jesus não está falando de bebê, não está falando de salvação, ele está dizendo o seguinte, vocês acham que vem, se vocês não fossem tão autocentrados, ou talvez, veja só, a conversa toda. Ele expulsou o demônio, crês no Filho do Homem, quem é o Senhor para que eu creia nele? Expulsou no demônio, não, curou o cego. Curou o cego. Bartimeu não, o cego de nascença. Curou o cego. Quem é para que eu creia nele? Aí ele vai dizer assim, já o tens visto e é o que fala contigo. Então ele afirmou que crê. Aí ele prosseguiu, eu vim para este mundo, para os que não vêm, vejam, e os que vêm se tornem cegos. É um texto de Isaías. Né? Os que acham que sabem muito, se mostrem incapazes de conhecer o Senhor. E os fariseus que estavam ouvindo aquilo, você está querendo dizer que nós somos cegos? E ele está exatamente dizendo isso. Se vocês fossem cegos, vocês queriam crer em mim. Se vocês não tivessem conhecimento, se vocês não achassem que sabem, vocês teriam crido em mim. É isso que fala o texto de João. Só deixa eu ler para você. Respondeu-lhe Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Eu apresentei esse texto ao senhor, pastor. Meu irmão, mas eu isso apresentei, que ele está usando o recurso. Mas por que ele apresentou? Eu apresentei o texto ao senhor
para falar que Jesus está defendendo a questão do conhecimento moral. Eu tenho conhecimento. Cadê os bebês? Jesus está falando com os fariseus que eles acham que sabem. Sim, com os fariseus. Se vocês tivessem admitido que não sabem... Então, o irmão citou ele um texto... está usando a Então, peraí, linguagem... se eles tivessem admitido que não sabem, seriam salvos. Não é que seriam salvos. Vocês creriam em mim. Vocês estariam menos resistentes a mim. Não teria pecado algum. A conversa que... Eu estou entendendo o que o senhor está falando. A conversa Ele não está aqui... falando de criança. Não está falando de criança. Está falando de gente muito pecadora. Sim, mas ele... O que E pastor, adulto. Adulto. Mas o que ele está falando aí... Mas é isso que eu quis apresentar ao irmão. O irmão citou o texto do Salmo, lá de Davi e tal. Tudo bem, eu expliquei o texto. Esse texto, Jesus está falando realmente a fariseus, ele está dizendo, se fossem cegos, não teriam pecado algum. Então é que está, se vocês não tivessem conhecimento, se vocês não pudessem ver. E aí eu estou fazendo a analogia. Que o bebê está nessa ele está situação. nessa condição, exatamente. Mas você está fazendo uma ilação... Ilação não, uma analogia. Ilação é uma outra coisa. Tudo bem, meu irmão. Você está fazendo uma analogia... Obrigado. Que o texto não está propondo. Pô, mas aqui o texto é uma discussão de Jesus com gente que acha que sabe tudo. Então, mas Jesus está dizendo, quem não sabe, não peca. E eles, tá escrito. na verdade, viram o episódio do cego. E quando Jesus diz para os que não veem... Quando Jesus faz a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos... Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram, acaso nós também somos cegos? Uhum. Aí Jesus falou assim, seria bom. Não. Ele fala assim, se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado. Exatamente, o versículo Então, 41. a ideia é, seria bom, porque aí vocês não teriam resistência a mim. Exato. O que significa esse versículo? Esse versículo significa o quê? Que quem não conhece, não peca. Quem não sabe, não peca, irmão. Então, você está me dizendo, por exemplo, que todos aqueles que morreram sem contato com o evangelho foram salvos? Não, pastor, eu não estou dizendo isso. Eles sabem que são errados, são pecadores. São coisas então, distantes. Os que eles não conhecem o quê? Eu estou dizendo aqui, pastor, que eu estou dizendo que o próprio Jesus falou dessa questão moral, e aí eu estou fazendo analogia com uma criança. A criança não tem conhecimento do seu próprio pecado. Tem ou não tem? A criança tem conhecimento do seu pecado? Não. O bebê? Não. Então, sem conhecimento... Ela tem pecado? Ela tem tendência pecaminosa. Tem pecado. Tem. Ela não tem conhecimento, Agora, mas tem o pecado é inato? O que condena é o pecado ou o pecado é inato. Então, o que condena é o pecado ou o conhecimento do pecado? Pastor, o pecado... Então, vamos lá. Não, a pergunta é boa. É boa. Porque aí eu vou para Romanos... Sim, é boa. Vamos analisar. Romanos 3:23. Então responde para mim. O segundo auristo ali... Pecaram, é ativo. Então, pastor, deixa eu te explicar. Agora é uma questão gramatical. O agente, o sujeito, realiza o pecado. E todos pecaram e estão da glória de Deus. Certo. Pecado original, no meu entendimento, grosso entendimento não que condena ninguém. Não. O pecado original é a tendência... O senhor está colocando a palavra, deixa eu terminar. O pecado original é a tendência do homem ao pecado. E o pecado condena, é óbvio. Romanos 6:23. Agora... O texto de Romanos, pessoal que estuda grego aí, vai lá ver. Está lá, Romanos 3:23, a voz é ativa. Então eu tenho que ter consciência daquilo, gente. Então, por favor, me diga assim, só se possível. O que condena é o pecado ou a consciência do pecado? Pastor, o que condena é o pecado. É o pecado. Calma, pera, não é assim. Eu tenho que responder o geral. Tá, então vamos lá, responde. Então, a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Agora, o pecado realizado, que você tem consciência que você está pecando. É isso. Então você está dizendo que o que condena é a consciência do pecado. Porque o pecado que eu não tenho consciência... Não, como não sei se ele está dizendo a consciência, não disse isso. Ele está dizendo que o que condena é a eficiência do pecado. É o pecado eficaz, é o pecado realizado. É o pecado. Então, a criança que nasce em pecado... Todos nascem em pecado. Todos nascem em pecado. Com o pecado. Então, vamos dizer que ela só tem o pecado original. Isso. Só o pecado original. Isso não condena. É isso que ele está falando. A tendência é pecaminosa, pronto. Você está dizendo que pecado original não condena. Não, eu estou dizendo que a criança sem consciência, o pecado original não... Aqui, para mim, não condena. Não, Colado, eu disse agora. Disse com todas as letras. Obrigado. Eu tô falando isso mesmo. O pecado é inato. Gente, olha, aliás... Todos nós nascemos pecadores. Né? Pecado original, onde é que está isso? Pega lá em Romanos capítulo 5 para ver como é que é.
Pra lá. É tendência pecaminosa. Todo ser humano nasce com a tendência pecaminosa. Até quem está na graça, salvo, está escrito na primeira de João. Filho dos crentes, está todo debaixo de mundo. pecado. Todos. Agora, veja, eu vejo a graça de Deus com relação a essa criança. Deus não pode ser injusto, meus irmãos. Baseado no texto de Mateus 19,14, o reino dos céus é delas. Ponto. Aí se pegar Romanos 9, terem misericórdia de quem tiver misericórdia, é bom ler o contexto para ver do que está dizendo. Pastor Maurício. Veja só. Ixi, olha a hora. A gente vai passar um pouquinho. O pecado original, ele nos leva ao tribunal da justiça de Deus. A condenação é um ato judicial, ele é forense. Por isso que diz que todos morrem em Adão. Pastor, quando a gente lê o texto do juízo final, que é o julgamento de Deus sobre os ímpios, Sim. lá o pecado original não é colocado na mesa. Lá cada um é julgado pelas suas obras. Apocalipse 20. Certo? Concorda? A gradação que nós recebemos nessa condenação. Com Lembra, quanto eu haverá entendo. mais rigor Ok, para uns ok, e para com outros. quanto eu- Acontece no juízo. Ok, com quanto eu entendo. Só quer dizer que aqueles que Então, calma morreram sem os pecados Não, o que eu estou dizendo assim, efetivos Ok. têm menos gradação. Ok, na prática, porque eu sei a importância do pecado original, o resgate que a reforma fez disso, que todos nós nascemos pecadores, não tem como ir contra Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 3, especialmente Romanos, mas tá na Bíblia, é isso aí mesmo. Todos nós nascemos pecadores, o Davi escrito. lá no Salmo 51, tá tudo bem. Só que na prática, as pessoas são julgadas não pelo pecado original. Mas veja, nós não somos julgados lá no tribunal. Nós não somos julgados. Não, mas o tribunal é para salvos. Eu estou falando, o bema é para salvos. Linguagem técnica. Bema no grego é Coríntios 5, não tem nada a ver. Eu estou falando do grande tribunal do tribunal do grande trono Sim, branco. Trono branco. Para os perdidos, para os ímpios. Sim. Cada um ali, a Bíblia diz que eles são julgados pelas coisas escritas nos livros, segundo as suas As obras. obras. Para a gradação. Então, a criança perdida... Eles já estavam Então, em vamos lá, condenação. a criança perdida, Que obra tem? ela vai estar lá no juízo final. Sim. Como ela vai ser julgada pelas suas obras? Elas não vão receber a gradação dos que pecaram, digamos, dos reis. Veja, lembra que haverá maior rigor para determinadas cidades do que para Sodoma e Gomorra, Corazim e Betsaida. Pastor, eu vou ser misericordioso contigo, não vou dizer que é uma ilação, eu vou dizer que é uma teoria sua. Porque não diz. Não, isso é texto. Tem um texto a bíblico teoria dizendo sua. que haverá maior rigor. Sim, porque eles viram eu tô falando e não reagiram ao É evangelho. porque o senhor está colocando as crianças no Apocalipse 20, quando o texto diz de obras mesmo. O texto diz, você está A entendendo? pergunta dele, ele coloca isso. É que assim, ó, o pastor Curvinel Eu leu estou o texto de João 9, onde, de fato, não tem o assunto de criança. O senhor falou Sim. certamente. Ok, ele reconhece. Lá não é sobre criança. Só que ele está dizendo o seguinte, ó. Como Jesus disse que se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado, porque você não tem essa possibilidade, essa consciência. Cego, Ele está dizendo o seguinte, Bartimeu ó, tinha pecado? eu vou... Não, mas o assunto lá não é o cego Bartimeu, são os fariseus. E aí ele está dizendo, eu vou aplicar isso às crianças. O senhor disse, é uma ilação? Eu disse, não, é uma sei lá, Analogia. Uma analogia. Analogia. Okay. Beleza. Mas aí eu estou apresentando o texto lá de Apocalipse capítulo 20 para mostrar que ninguém é julgado pelo pecado original, pastor. Eu concordo que o pecado original nos transforma em pecadores, mas ninguém é julgado por isso. É que no trono não está sendo decidido o destino eterno, mas a gradação de condenação. Não está sendo decidido destino Destino eterno? Mas lá está dizendo que eles vão ser lançados no Jesus lago de disse, fogo eu não eternamente. vim para julgar esse mundo, porque quem não crê já está julgado. Já está julgado. Mas é isso que No tá escrito, trono branco, agora é a hora da É a retribuição. apenação. Isso. Exatamente, ele vai ser apenado. Tem um nome, a dosimetria da pena. Exato. Então as crianças, como aí é meu argumento, Tá. as crianças estarão lá, os natimortos, estarão lá os bebês a caminho de casa. pegou ele é um natimorto. Ele Mas gostou tudo do bem. natimorto. Estão no NAT, estão as crianças a caminho de casa que Tá. morreram no acidente. Os bebês mortos. Estão as crianças com 4 anos que são Não importa. né, Quem for soterrado pecadorzinhos, agora lá no né, não sei o quê, etc. Estão os reis,
estão outros que foram Concordo. Só que Deus não trata esse povo lá. Por que não? Porque tá Apresenta escrito, um ó, texto. quer ver, ó, Que eles são julgados pelas suas obras. Não, Esse pessoal não tem obra. eu vou ler o texto. Não, eu vou ler o texto. Pastor, vou ler, Então, deixa calma. aí. Entendi. Leu o texto. Exatamente por Bíblia. isso. Existe a gradação, vai levar Então em o senhor entende consideração. por inferência, é isso. Vai levar em consideração que eles não têm o mesmo peso, o mesmo rigor que receberão esses outros. Pastor Cruvinel. Então, assim, entendi. Eu entendi e não concordo, porque não é isso que o texto diz. Na leitura simples, ó. Leitura simples, gente. 20:13 de Apocalipse. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte, ou a lei, entregaram os mortos que nele havia e foram julgados um a um, segundo as suas obras. Sim. E qual foi a pena? Se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Ponto. Não tem graduação. Pelo menos meu entendimento bíblico de graduação. E o texto de obras. Como é que a criança fez obras para ser julgada? É uma coisa, assim, ilógica. Eu tenho que fazer um intervalo. Peraí. Eu olhei ali, tem um microfone bem na frente do relógio hoje. E aí puxa mais um pouquinho, por favor. Agora sim. É o óculos, seguinte. meu óculos, eu te empresto. Os óculos santos. É o seguinte. Eu vou fazer uma virada aqui de alguns segundos e a gente volta para finalizar esse debate em uns 10 minutos, só pelo YouTube, tá? Então, para quem tá na rádio, entra aí, ó, o canal César Cavalcante ou o canal FM Rádio Musical, beleza? Na verdade, é Musical FM 105.7. Então, canal Musical FM 105.7 ou César Cavalcante e a gente segue por lá. Vai! Siga a Musical FM no Instagram. @FM Rádio Musical. ZYD 930. Rádio Musical FM São Paulo. 105.7. Ouça em qualquer lugar do mundo, também pelo site www.fmmusical.com.br. Musical FM, uma emissora da rede LC de mídia. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Estamos de volta com o programa de debates na Rádio Musical FM e vamos encerrando aqui esse bate-papo. Eu tinha parado aqui sobre Apocalipse 20, por questão da rádio aqui da virada, né? Eu tive que parar e voltamos aqui. Agora, em definitivo, como dizia o Galvão Bueno, agora em definitivo, aqui pelo YouTube e tal, não sei o que lá. Vamos lá. Pastor Maurício, segue aí. Oi. Eu não Segue o fluxo. Não vou prolongar demais, mas assim, você está dizendo que você está se apegando à ideia, julgou cada um segundo as suas obras, então por isso não teria criança, porque elas não teriam praticado obras pessoais. Porque essa foi a forma do julgamento, né? Então elas não passam pelo trono branco. O modus operandi então, do juízo é pelas obras. Então, ou as crianças vão todas diretas para o céu, ou aquelas que vão para o inferno não passariam pelo trono branco, entrariam para a condenação de outra forma. Foi a que... No meu argumento, todos os que serão condenados estarão ali. E eu estou dizendo que eles estarão ali para gradação. É óbvio que o texto bíblico não estava discutindo teologia sistemática, como a gente está fazendo, tentando construir. Então não há esse recurso. Mas o que o senhor chama de gradação, que nem é o assunto mais aqui, mas o senhor está dizendo que haverá penas diferentes? Sim. Existe uma teologia para isso. Qual que é a pena diferente, além do lago de fogo? Eu não sei. Eu só sei te dizer o seguinte, a partir do maior rigor para fulano e não para Beltrano... Então, mas o maior rigor não é no juízo, lá no texto, não na pena? Não, maior rigor na pena. O rigor é da aplicação da pena. Existe publicação sobre isso aí, embora eu não concorde. Tudo bem. Mas existe. Né? A ideia é de que, de alguma maneira, o sofrimento do inferno, ele tem, digamos, a responsabilidade humana de ter pecado, de rejeitar.
o mestre é mais pesado do que aqueles que não o conheceram pessoalmente, como o caso de Sodoma e Gomorra. É assim que eu penso. Vamos lá. Pastor Cruvinel. Em que pese realmente existir publicações mostrando graduação de condenação, eu não vejo fundamento no texto bíblico. Esse texto de Apocalipse, capítulo 20, mostra, no meu entendimento, claramente lago de fogo. É lago de fogo, é condenação geral. Já é consideração final ou vamos que vamos? Não, você que sabe. A gente agora está pelo YouTube, então, bora. Eu tenho muita dificuldade com a defesa do pastor Maurício, porque a defesa do pastor Maurício engloba, não é só especificamente a questão das crianças, engloba também a questão da expiação limitada. E eu, como um soberanista tendente ao arminianismo, não consigo conceber essa ideia. O texto bíblico mostra uma expiação ilimitada. João 3,16 e 17, Romanos 14, 15, 2 aos Coríntios 5, 18 e 19, Colossenses 1, 19 e 20, 1 Timóteo 2, 5, 1 de João 2, 2, uma expiação ilimitada para todos os seres humanos. No caso específico das crianças, eu tenho ainda considerações. O texto citado aqui, logo a princípio pelo pastor, Romanos 3, 23, veja, o verbo está na voz ativa. O agente tem que realizar a ação sobre o objeto direto lá, o restante do contexto. E isso não existe com relação a um bebê. Também citei aqui o texto de Atos, em que pede o meu companheiro, às vezes, rir, que é um expediente deselegante, mas faz. Olha, Atos 17, 30 mostra que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. O texto que eu citei, de João 9, 41, em que pese, não está falando de criança de forma nenhuma, com o entendimento dos 3 servos de Deus, dos quais eu sou o menor aqui à mesa, mas o texto está dizendo, Jesus está fazendo essa analogia, se você não conhece, você não peca. Se você não vê, você não peca. Dito tudo isso, eu me sinto feliz de poder estar nesse debate aqui, compartilhando com os irmãos. Bom, vamos lá. Vamos para as considerações finais. Solta aí, por favor, Doni. Considerações finais. Debates. Eu comecei com quem? Com o pastor Maurício. Então, pastor Maurício, reverendo da Igreja Presbiteriana no Tatuapé. Eu vou fazer as considerações finais antes dele. Mas pode ser. O senhor começou, né? O debate, não foi? Foi. Então o senhor também. Você vê que ele sempre fala, em que pese o que ele disse. Ele sempre termina com a última palavra. Você já percebeu? Pode fazer o contrário. Faça as considerações finais, por favor. Tá bom. Vai lá, Cruvinel. Meus queridos irmãos, eu acredito, a predestinação é uma palavra bíblica, está em alguns textos bíblicos, tanto em Atos dos Apóstolos, quanto em Efésios, etc. E acredito que essa predestinação, no geral, se efetiva dentro da presciência de Deus, conforme está escrito na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eu acredito que o texto de Mateus 19, 14, não é? Que diz que o reino do céu é das crianças, é uma verdade dita na boca de Jesus. Eu acredito que João 9, 41, que foi dito na boca de Jesus, que não há conhecimento, não há pecado. O salário do pecado, ele é a morte. Voltando a Romanos 3, 23, a voz naquele segundo auristo é ativa, quer dizer, o agente deve realizar o pecado. Eu acredito, como a Bíblia diz, inclusive a reforma trouxe essa questão de pecado original, que eu chamo aos meus alunos de hamartiologia de tendência pecaminosa. Esta tendência pecaminosa, quando não há o conhecimento ou a questão moral envolvida ali, a responsabilidade moral, não é? Ela não se efetiva. Então, eu não consigo ver o Todo-Poderoso mandando infantes, bebês para o inferno, ou escolhendo um em detrimento de outro. Foi muito bom poder estar aqui
com meu novo amigo, reverendo Maurício, não é? Em que pese muitas vezes os entreveros que fazemos aqui no ar, mas fazemos isso com muito carinho e tiramos foto depois. E você também tentou ajudar ele em vários momentos. Não, umas 2 ou 3 vezes. Sem contar que eu já vi argumento do Homem de Palha aqui, mas faz parte. Deixa eu dizer, quer estudar teologia? Não. Teologia, o que você quer? Você quer falar do quê? Do grego. Grego. Então, grego bíblico. Quer estudar grego bíblico comigo? Não é? Entra em teologiacursos.com.br ou me manda uma mensagem no meu WhatsApp, que é o 11 9 6766 5787. 11 9 6766 5787 para convites. Me segue aí no meu Instagram, Pastor Roberto Cruvinel. Maravilha. Aqui é um tentando ajudar o outro a entender melhor o texto. Um ao outro ajudou e ao próximo de ser forte e tal. Reverendo Maurício, ficou por último, tá vendo? Agora é a sua vez. Manda ver. Me lembrei de uma música da capoeira. Vivo no ninho de cobra, cobra com cobra não morde. Uma cobra. Então vamos lá, vai. Pastor Reverendo Maurício, bem-vindo sempre aqui. Suas considerações. Eu vou tentar não cair no tombo do mar, não cair do navio. Vamos lá. Olha só, meus queridos, primeiro eu quero agradecer demais aqui a você, César, a Musical FM, o convite, a oportunidade de estar aqui ao lado do Roberto. É sempre bom debater com gente inteligente, gente que tem posicionamentos. Isso faz a gente crescer, eu tenho certeza que você que está nos ouvindo também compartilha disso, é sempre bom. A minha lógica, e aí eu falo não vou dizer com preocupação, sei que nós não somos salvos pela precisão teológica nossa, graças ao bom Deus. E é possível que nós tenhamos muito mais a concordar em muitas coisas, é lógico que um debate tratando de pontos divergentes. Se uma criança com pecado original não é salva pela graça, para mim, nós estamos esvaziando o conceito de pecado original. Eu acho que é uma frágil teologia dizer que o pecado original é só uma tendência a pecar. Então ele não é pecado original. Ele é tendência original ao pecado. Então nós temos que reclassificar esse fato. Ele não é pecado. O pecado é judicialmente um rompimento da lei. É por isso que condena, porque é pecado. E se condena porque é pecado, só a graça pode salvar. E a pergunta do nosso debate, eu estou respondendo não a ela, porque predestinação não acontece para a condenação. Ela é um instrumento da estrutura da graça, que elege e predestina para que se conheça. Então essa é a minha resposta final para vocês. Porém, eu sei que a intenção do debate era dizer, há crianças condenadas? Sim, porque todos pecaram. Então, peço a você que, querendo conhecer um pouco mais sobre isso, tem que fazer propaganda, né, da Teologia Mackenzie. Gostaria muito da gente ter essa conversa. Vá conhecer o nosso curso. Toda terça-feira eu dou aula de sistemática, curso no horário da noite. Você é meu convidado, chegando lá, pode me procurar no prédio 19, assistir uma aula lá para conhecer. Lá, e quiser conhecer um pouquinho mais sobre o nosso curso, @Teologia Mackenzie. Mackenzie tem proporcionado a novos alunos, a ingressantes, bastante recursos. Temos mudado, temos procurado produzir teólogos que queiram pensar, que queiram refletir, conhecer a fé. A gente trabalha, obviamente, atendendo a diversos campos teológicos, com uma ênfase na teologia reformada. Muito obrigado César, Musical FM. Obrigado a você, Cruvinel, por toda a ajuda que você me oferece. Fica tranquilo. Pelo carinho, né? Ajuda que quando o senhor quiser, eu lhe ajudo novamente. O senhor também ofereceu algumas ajudas. Exatamente. É isso aí. Somos trocados, né? Não dói. E a enquete? Eu quero a enquete. Solta a enquete aí, Doni. Tem enquete atualizada? Solta aí a enquete, vamos ver. Aumentou para 9%. Olha, conseguiu convencer 5%. É isso aí. Gente, muito capazes os debatedores de hoje. É claro que eu nunca sou imparcial, nunca consegui, né? Não, eu sempre sou imparcial, irmão. No último debate que eu dirigi, você falou para mais de metro, irmão.
tá gravado. Porque como terminou o debate, tá gravado. Irmão, terminou o debate. Aquilo foi... Sentou na carne? Fala pra mim. Aquela hora. Claro. Sentou, ficou bravo? Claro. Eu não te fiz nada, irmão. E por isso mesmo. Vamos lá. Tô ficando por aqui. Às 14h temos o Bom e Velho Crescendo na Fé ao vivo. E com o pastor Cruvinel aqui presente. Grande abraço a todos vocês. Fiquem na paz. Segunda-feira tem mais. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e outros tocadores da Apple e Android. Musical FM. Mais unidade cristã.